Boa noite, bem-vindos. Vamos dando início aqui ao nosso curso de prática previdenciária de férias. Uma ideia que nasceu por acaso de algo que eu já queria fazer, mas hoje a gente abriu uma caixinha aí de perguntas e tal. Eu perguntei sobre o recesso, como é que funciona o recesso forense aí, já que é o meu primeiro recesso, né? Como advogado previdenciarista. Para você que não sabe, eu nunca tive recesso como advogado porque eu era servidor do INSS e nós nunca fizemos recesso. Então, assim, nunca tive recesso. Perguntei hoje lá no Instagram, né? Olha, o que é que vocês fazem no recesso? Como é que vocês fazem no recesso? Eu já repito a pergunta aqui para você que está aqui ao vivo comigo. Como é que vocês fazem no recesso? Vocês tiram recesso? Previdenciarista tem recesso? E aí muita gente falando, né? Comigo. Ah, Salomão, você se lascou, o previdenciarista não tem recesso, né? E, enfim. E aí eu falei, caramba, e agora? E tal. Eu sempre, como servidor do INSS, eu nunca tive recesso mesmo, porque tem assim, um recesso de uma semana, né? Mas recesso mesmo, se ficar um mês e tal, não, aí é só nas férias. E o servidor do INSS, ele sempre tem que repor, né, as suas férias e tal. Então, no que eu coloquei dentro botei a caixinha perguntando isso, o que é que fazer no recesso, como é que faz, quais são as dicas e tal. A Luciana Pereira, a grande culpada da gente estar começando esse projeto nessa data de hoje, a gente ia fazer algo assim, mas mais pra frente e tal. Mas ela falou assim, olha, que tá um intensivo de prática previdenciária, né? E aí daí nasceu, ela deu essa ideia e a gente tá fazendo aqui, estamos começando a partir de hoje um intensivão de prática previdenciária. Hoje não vai ser bem uma aula é, de prática previdenciária, a gente vai trazer hoje aqui o que você estudar, né? Eu acredito que essas orientações que eu vou passar aqui para vocês, elas vão ajudar vocês aí na prática previdenciária. Olha a Luciana aí, ó, a Lu Bavaresco aí. A culpada de tudo isso, agradeçam a Lu. A culpa é da Lu, é a hashtag de hoje aqui. A culpa é da Lu, Luciana Pereira Bavaresco. Anotei aqui o nome para não esquecer, porque ela comentou, eu falei assim, rapaz, se eu fizer você vai ter que estar lá nas aulas todas. E ela disse que sim, tá? Eu espero que ajude realmente vocês aí, né? Que dê um norte, que dê uma direção. Então você que está assistindo aí, né? Gostou da ideia? É um curso completo de prática previdenciária, intensivo. A gente vai começar e a gente toda segunda a partir de agora a gente vai firme aí, tá? Eu olhei aqui minhas datas e tal e basicamente a gente vai ter. No dia que não tiver a gente remarca, sem agonia, mas a gente vai fazer aí, né? Eu tenho muito conteúdo para atualizar para os meus alunos e eu vou aproveitar essas aulas aqui na segunda-feira e a gente vai junto aí, né? Para atualizar. Então, já avisando aqui para você que está me assistindo, você que é do concurso do INSS, essas aulas serão aulas de prática previdenciária e eu queria muito a participação, a interação de vocês. Nós estamos começando hoje aqui, temos 20 pessoas aqui no Instagram, 21, 20, 30 e poucas aqui no YouTube. A gente está ao vivo nas duas plataformas. Hoje vai ser meio assim desorganizado, porque da hora que a Luciana deu a ideia e a hora que eu falei com a minha equipe aqui, gente, faz uma capa aí, bora implementar, gostei do nome, vai ser curso de férias, vai ser como, e aí a gente pegou e fez. Mas eu vou fazer material de apoio, né? Um abraço aí pro Vandinho que tá aí colado, bem-vindo. E a gente vai ter material de apoio, vai ter toda uma sistemática, tá? Totalmente gratuito aqui para você que assiste ao vivo. Você que já me acompanha há algum tempo, você sabe que essas aulas aqui a gente grava ao vivo, depois a gente tira do ar e fica exclusivo para quem é aluno, tá bom? Então, para você receber esse material de apoio que eu vou fazer hoje algumas anotações aqui, né? E quero enviar para você que ficar comigo aqui até o final, se inscreve no nosso canal no Telegram, tá bom? Nosso canal no Telegram, o link está na bio, né? Canal não, nosso grupo no Telegram de prática previdenciária, o link está na bio do Instagram e vai estar aqui na descrição do YouTube ou no primeiro comentário fixado.
Mas vamos lá, eu quero ser breve, eu quero ser objetivo. Hoje a aula vai ser curtinha. Vai ter dias aí que a gente vai fazer aula de 1 hora e meia, vai ter muito conteúdo. Para você que estiver aqui ao vivo comigo, vai ser o mesmo conteúdo de um curso top nosso pago, tá? E esse conteúdo aqui para você que está assistindo aqui vai ser gratuito, tá bom? Então essa aula de prática previdenciária não é para concurso público. Se você está aqui por causa do concurso público, essa aula não é para você. Agora, se você está no concurso público, quer aprender como ganhar dinheiro com aquilo que você já estudou de teoria no INSS, aplicar na prática previdenciária, e aí vai ser ótimo ter você aqui, tá? Se você quiser acompanhar a nossa tela, eu vou pedir a você para assistir no YouTube, tá bom? Porque a gente vai começar e eu vou fazer minhas anotações aqui. E se você quiser printar, quiser colocar, não preparei slide para essa aula, tá? Mas você vai poder acompanhar as anotações no YouTube, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no aula de prática previdenciária para quem está aqui vindo. Nós estamos aqui buscando você que quer aprender a prática previdenciária que funciona no INSS, tá bom? Boa noite, viu, Arlete? E aí, não importa se vai ter 50, 100, 10 pessoas, eu quero fazer um material de qualidade para te abençoar, ajudar pessoas, né? Então, a gente vai aí nesse contexto. Estão preparados? Bem-vindos todos. Eu, como sempre, todo o melhor país do mundo, que é a Bahia. E a gente vai aqui começando, né, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. Eu quero trocar umas ideias com vocês hoje. Queria muito pedir a participação de vocês, né, para a gente criar um cronograma. Eu tenho como professor, claro, um cronograma de matérias, de assuntos que não podem faltar na prática previdenciária. A gente já vem aí como professor da matéria de prática, direito e prática previdenciária há mais de 5 anos, né, desde 2016, 2015, ali, finalzinho de 2015, né? E eu quero muito que vocês participem, que vocês interajam, que vocês deem ideias, sugestões, porque a gente vai seguir aqui a nossa estrutura. Vou mostrar a estrutura básica do que é que eu estou pensando para você, e esse intensivo vai ser a base do nosso GPS 2022. Então, vai ser aí um intensivo de prática previdenciária, tá? Um intensivo, vou botar aqui, ó, gostou aí? Isso aqui aprendi hoje a fazer isso. Você tá vendo aí a tela do meu super tablet, né? Intensivo de prática previdenciária, tá? E esse intensivo de prática previdenciária vai se transformar no nosso GPS 2022, nosso guia previdenciário de sobrevivência para você que está começando do zero, né? O nosso objetivo aqui é te ajudar a ter mais clientes, tá? E como é que isso vai acontecer? Quando você começar a ter mais concessões em menos tempo. Hoje eu tive uma concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, depois eu vou publicar nos meus stories, em 4 dias, uma aposentadoria complexa, totalmente concessiva à primeira vista, sem exigência automática, sem nenhum tipo de exigência. Não foi uma concessão automática feita pelo sistema, teve análise de servidor e no valor do teto. Foi o maior benefício que eu já vi concedido desde que eu me entendo como servidor do INSS lá atrás, depois de prática previdenciária, quase no teto, R$ 6.433,57. Faltou pouquinho assim. E eu quero compartilhar, ensinar essas técnicas para você, porque isso vai ajudar você, né, a ajudar pessoas. Então, o intensivo de prática previdenciária vai ser o nosso GPS aí 2022, tá? O que é que a gente vai ter nesse nosso curso? Embora eu esteja chamando de curso de férias, eu quero trazer aqui, tá, o essencial para você. Vai ser um curso completo, embora intensivo. Vai ser intensivo na força, na garra e na coragem, mas não vai ser com pouco conteúdo não, tá bom? Então, se você quiser acompanhar toda semana e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para você aprender do zero a prática previdenciária que funciona no INSS. O Francisco já está aqui agradecendo a gente, a Vivian está
tá chegando agora também, bem-vindos todos. Vamos lá, o que é que vocês vão aprender nessa aula de hoje aqui? Eu vou passar o esboço do que eu tenho aqui em mente para os nosso cronograma aqui, tá? Do que a gente vai aprender nas próximas aulas, mas eu vou começar aqui. Primeiro, cliente chegou para você, o que é que você faz? Você não tem noção nenhuma de prática previdenciária, então nós vamos te pegar Camarão Baby e a gente vai avançando. O objetivo é fazer de você Camarão Pistola, tá? Se você ainda não conhece essa linguagem, tá chegando agora, não se preocupe, camarão que dorme na praia, a onda leva, todos nós somos camarões, eu inclusive, só que alguns estão dormindo na praia. Minha função é te despertar, né? Acordar você para as possibilidades do direito previdenciário, para a rentabilidade que esse mercado tem para oferecer e melhor, você vai poder ajudar milhares de famílias, milhares de pessoas com o seu conhecimento, ser bem remunerado por isso. Você vai sair daqui um previdenciarista do bem. Muito bem, vamos lá. Vamos entender. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente, tá? Que o seu cliente chegou lá, você precisa entender o que? O cliente chegou para você. Então, qual é o primeiro ponto? A gente está falando hoje aqui o que estudar para turbinar sua prática previdenciária em 2022, para te mudar de nível em 2022, tá? Só para eu ter uma noção, quem está começando na prática previdenciária do zero tem muito pouca experiência. Você se considera um camarão baby, está começando agora. Comenta aqui, professor, eu acho que eu sou camarão baby, estou começando agora. Professor, eu não sou camarão baby nível 0. Eu já tenho alguma experiência, já tenho poucos clientes, mas ainda não domino a matéria. Comenta aqui, por favor, só para eu ter esse feedback de vocês, né? Se tá tudo certo, se não tá tudo certo, quais são as dúvidas que vocês têm, qual o nível de vocês, tá bom? A Lu que deu a ideia da gente fazer esse intensivo é super camarão baby. Gostei dessa gradação. Você que está no YouTube, comenta aí, tá? Mas ó, vamos lá, você está chegando agora. Primeira coisa que você precisa aprender são os conceitos básicos, tá? Básicos que impactam na prática previdenciária. Eu vou colocar alguns aqui, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente em ordem de importância, tá? Mas que você vai precisar saber, depois eu vou organizar isso em aula, pedagogicamente falando, vai ficar na sequência que eu gosto de estudar, tá? E aí vai te ajudar. Então, bora lá. Quais são os conceitos básicos? Primeiro, segurados, tá bom? Bora aproveitar para a gente revisar? Quem vem estudando para concurso público já está com isso aqui, para o concurso do INSS, já está com isso aqui na ponta da língua, né? Mas para você que está começando agora, vem de outra área do direito, você que não é do direito, tá? Esse curso é um curso para todo mundo, é um curso para você que quer atuar na prática previdenciária administrativa. Nós vamos começar por aí. Depois a gente vai seguir avançando e até a prática previdenciária jurídica, mas inicialmente a gente vai começar com o administrativo. Tem muita coisa para você fazer no administrativo, tem muito dinheiro na mesa do administrativo e tem muita gente que você precisa aí ajudar, tá bom? Helena, sua pergunta passou aqui, Helena, tá? A Alba, ela tá falando aqui, a Arialba, né? Tá falando que tá do zero, é contadora, mas não trabalhou com essa parte de INSS, vai começar agora. A Helena tá falando assim, quem usa marca-passo tem direito à aposentadoria por invalidez? Depende, Helena, se te incapacita, se incapacitar o cliente, pode ter, tá bom? E eu queria pedir a você que está chegando agora ou que já chegou há algum tempo para deixar aí o seu joinha para fortalecer essa live e ajudar a divulgar para mais gente. Então, segurados. Vamos pensar aí, gostaram aí do meu tablet na tela? Ficou legal para vocês aí? Minha letra é linda, fala a verdade, mas como eu não preparei o material e eu gosto de ter tudo anotado, escrevendo, até para não esquecer depois, vocês vão ter que aturar minha letra linda aí de previdenciarista. Então vamos lá. Primeiro tipo de segurado que a gente vai ter vai ser o empregado, tá? Então, empregado. Segundo tipo de segurado que a gente vai ter vai ser o empregado doméstico, tá bom? O empregado doméstico. Terceiro tipo de segurado que a gente vai ter vai ser o trabalhador avulso,
tá? Quarto tipo de segurado que a gente vai ter vai ser o segurado especial. A gente precisa conhecer todos esses. Cada um aqui é um mundo, tá? Eu quero trazer para você aqui um panorama geral. Como eu já falei, nosso intensivão vai ser a estrutura base para o nosso GPS, que é o Guia Previdenciário de Sobrevivência. Vai ter muita modificação, muita novidade em 2022 e a gente vai construir junto aqui um cronograma ideal para aquilo que você precisa para a sua prática, para que você possa estudar de forma prática, simples e objetiva. Eu quero descomplicar o direito previdenciário para vocês. Uma outra categoria de segurado que você precisa aprender são os contribuintes individuais, tá? Então, eu vou botar assim, resumido aqui, contribuinte individual. O contribuinte individual, ele se divide, eu vou dividi-lo em duas categorias, subcategorias. A gente vai ter o autônomo, tá? Que é só para fins didáticos mesmo, autônomo, e a gente vai ter o prestador de serviço, tá? Prestador de serviço, isso na prática faz muita diferença, tá bom? Ok, autônomo e o prestador de serviço. E por fim, e não menos importante, a gente vai ter o segurado facultativo, ok? A gente vai ter uma aula para cada tipo de segurado aqui. Cada tipo de segurado aqui, né? A gente tem formas diferentes de comprovar filiação, inscrição, alíquotas diferenciadas de contribuição, como é que eu provo que ele é trabalhador, que está vinculado ao INSS, como é que eu não provo, e a gente vai estudar o básico, aquilo que chega até a gente. Como é um curso intensivo, tá? O objetivo eu estou imaginando o seguinte, você já tem o cliente na sua mesa e você precisa dar aquele corre para desovar o serviço, para adiantar o serviço, tá bom? Então, isso aqui vai exigir de você um estudo depois mais aprofundado. Eu quero trazer, né, a prática, sabe? Assim, aquilo que roda, que funciona no dia a dia. A gente pode combinar assim, pessoal? Fica bom assim para vocês? Se a gente for nessa pegada. E aí eu vou mostrando para você, para a gente não ficar estudando aqui o sexo dos anjos, tá bom? Então, se você me permite, a gente ir assim bem objetivamente, tá? A gente vai ter o seguinte, como eu vou destacar aqui, tá? Eu vou destacar aqui por ordem de importância o que é que eu não estudaria aqui inicialmente, tá bom? O que é que você precisa estudar, mas o que é que eu não estudaria de início, assim. Vou marcar aqui, tá? Ó, eu não estudaria de início o segurado trabalhador avulso, tá bom? Eu deixaria ele para um outro momento, para um momento que surgir um segurado desse. Eu confesso para você que mesmo eu morando em Salvador, né, eu atuei em Salvador por 3 anos como servidor do INSS, eu tinha uma esperança de que eu fosse ver trabalhador avulso aqui. Eu não vi, nunca operacionalizei um requerimento, nem como servidor, nem como advogado, para o trabalhador avulso. Na minha cabeça, o trabalhador avulso é tipo cabeça de bacalhau, sabe? Assim, ele existe, ele está lá, mas eu nunca vi, né? Então, o segurado trabalhador avulso, eu não me preocuparia com ele nesse momento, tá? Ok. Inicialmente, eu me preocuparia com, vamos lá, o segurado empregado, tá joia? O empregado é muito importante. Eu me preocuparia com o segurado empregado doméstico, tá? Que de certa forma vai vir por tabela ali com o empregado para nossa prática. Se você entender o segurado empregado, você vai entender meio caminho já do doméstico. Ele tem algumas especificidades, mas você vai entender. E aí, o segurado contribuinte individual e o facultativo. Eu também não me preocuparia nesse momento, o facultativo não, contribuinte individual e segurado especial. Eu também não me preocuparia nesse momento com o segurado facultativo,
tá? Não me preocuparia. Tá bom? Por que isso? Porque eles são mais difíceis de chegarem até nós, tá? No INSS. Salomão, mas facultativo, paga com código errado. Eu conheço um tanto de gente que paga assim. Mas para um curso intensivo, bem objetivo, segurado facultativo, ele vai ficar em segundo plano. Tá bom? É só uma questão de escolha de didática mesmo, tá, pessoal? Não é que não deva ser estudado, precisa ser estudado. Mas no início eu não me preocuparia com esses dois. Ok? Vamos lá. Então, dito isso, a gente está falando aqui de conceitos básicos, tá bom, gente? Ó, conceitos básicos aqui, né? É o que a gente está tratando nesse nosso encontro aqui do que estudar, tá? A Luana está falando assim, ó, esse conteúdo de conceito pode até virar post para quem está querendo ter cliente no mundo digital. A Luana deu uma ótima ideia aqui, verdade, Luana, você está certíssima, tá? Depois, o que mais de conceitos básicos? Então, assim, aqui, gente, eu estou trazendo para vocês um cronograma do que estudar, tá bom? Eu vou direcionar vocês para a prática, mas vocês podem, por exemplo, pegar um livrão, qualquer autor que vocês queiram, tá? Eu estou aqui com o Lazari na mão, que é o que eu tenho mais fácil aqui. Você vai lá e você vai cair no livro para estudar a teoria, tá bom? Eu estou pensando aí, vou ver com minha equipe aqui, da gente criar um cronograma de estudo para você vir para a aula de prática mais preparado. Quem é nosso aluno lá na comunidade, né, que já é nosso aluno há mais tempo, está na comunidade, tem o nosso curso teórico, que é voltado para o concurso do INSS, mas que serve para você estudar a teoria. Tá? É necessário estudar a teoria, tá bom, gente? Nas nossas aulas a gente vai focar na prática. Eu quero trazer casos reais. A gente vai estudar, por exemplo, chegou um segurado aqui, ele é empregado, vamos ver que tipo de segurado ele é, se é empregado, qual é o tipo de requerimento que dá para fazer, quais são as ações que eu preciso fazer, como é que eu faço esse atendimento ao cliente. Tá bom? Mas eu estou passando aqui para vocês esses temas, vocês vão aí, pode ser em qualquer livro que você tiver, desde que esteja atualizado, você vai lá e estuda esses temas, porque nosso encontro hoje é o que estudar para turbinar sua prática previdenciária em 2022. Tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Joia? Ótimo. Depois eu vou indicar livro para vocês estudarem, tá? Vou fazer um compilado aí de autores que eu considero que são muito bons, provavelmente dos mesmos que você já tem aí, que são os mesmos que eu estudo aqui. E não adianta, eu não tiro essas coisas da minha cabeça, você vai ter que estudar por boas referências, tá? Então, bora lá. Conceitos básicos. Primeiro conceito que a gente gosta de tratar são os conceitos de segurado. Por quê? Falando um pouquinho de atendimento ao cliente, tá? Quando a gente fala de atendimento ao cliente aqui, você tem sempre que saber quem é, eu falando, escrevendo, ó, atendimento, tá? Ao cliente. A gente tem que sempre ter em mente o seguinte: qual é o tipo de segurado que eu estou atendendo? Por quê? O tipo de segurado que eu estou atendendo determina a estratégia, tanto administrativa ou judicial, que eu vou fazer. Faz sentido para você isso que eu estou dizendo? Então, quando o cliente ele chega para você, a primeira coisa que você precisa entender é que tipo de segurado ele é, tá? E aí algumas perguntas vão te direcionar, né? Você vai ter ali um checklist de perguntas que você deve fazer a esse cliente. Lembrando aqui das nossas aulas teóricas ainda de direito previdenciário, a primeira coisa que você tem que ter em mente é segurado da Previdência Social aquele que contribui pagando o INSS, não é verdade? Se não paga o INSS, não pode ser segurado. Isso vale para o segurado. O dependente, que é aquele que depende de alguém que paga, precisa de alguém que pague para ele ter direito a algum benefício ali no INSS. Então, quando você está com um cliente diante de você, no seu escritório, no seu atendimento, você tem que perguntar qual é o tipo de segurado, né? Qual é o tipo de segurado que a gente tem? A gente vai ter o empregado, a gente vai ter o empregado doméstico, avulso, né? A gente vai ter o segurado especial, a gente vai ter um facultativo. Que tipo de segurado é esse que a gente tem ali? A gente vai ter o contribuinte individual.
Você tem que saber. E aí, a partir daí, você vai traçar a sua estratégia. Mas para quem está começando, para resumir tudo isso aqui, você vai perguntar para ele: você tem pagado o INSS por conta própria? Não, não tenho. Você tem contribuído para o INSS? Você é empregado? Você trabalha para alguém de carteira assinada? Né? Formalmente, informalmente? Como é que é? Você tem trabalho na roça? Você tem terra? É assim que você vai cercando, tá? Depois eu vou trazer aí um checklist que a gente usa nos nossos cursos de atendimento ao cliente para compartilhar com vocês, para você ter assim essa noção ali, deixar ali ó, debaixo da mesa ali, né? Para que você possa dar uma pescadinha na hora que você vai ali atender o seu cliente, tá? Então, por isso é importante começar por segurados. Ok, tá, essa é a primeira pergunta que você deve se fazer dentro de conceitos básicos na hora de você começar os seus estudos. Depois, na sequência, a gente falou aqui de conceitos básicos, vou até puxar um pouquinho para cá. A gente vai ter, bom, ele é segurado do INSS? É, sim ou não? Você tem dois tipos de divisão de segurados que eu gosto de traçar no atendimento ao cliente. Qual tipo de segurado? Aquele que está pagando, está ativo, né? Eu chamo assim, ele está ativo. Significa que ele está pagando o INSS nesse momento, ele está recolhendo porque ele está empregado, porque ele está tendo desconto previdenciário na folha de pagamento dele, ou porque ele está pagando o carnezinho, e aí ele pode ser qualquer um dos tipos de segurados que a gente viu acima, ele está ativo, ou ele está em período de graça, tá? Em período de graça. O que é o período de graça? Para quem está começando, o período de graça é aquele período em que o segurado não está mais contribuindo para o INSS, mas ele está com todos os seus direitos garantidos, né? Ele pode receber qualquer tipo de benefício durante esse período de graça. Então, o segundo conceito que você precisa estudar é o conceito de período de graça. Período de graça. Tá anotando, gente? Estão gostando, pessoal, desse ritmo de aula ou tá muito lento para você? Aqui é Camarão Baby, é nosso encontro básico inicial, mas eu quero chamar a atenção para você. Por que é importante o período de graça? Porque o período de graça, ele já não paga mais, mas ele mantém direito a todos os benefícios e serviços da Previdência. Então, se ele não está pagando, você fez a pergunta, está pagando? Não está pagando. Parei de pagar o INSS, doutor, doutora, né? Então você vai ter que ver ele, ó, ele não é mais segurado ativo, mas ele pode estar em período de graça. E o período de graça dará a ele direito ao benefício. Então você vai olhar se ele está em período de graça, se o benefício exige qualidade de segurado, tá? Então a gente tem aqui período de graça, e período de graça vai nos remeter a outro conceito, qualidade de segurado. É tudo intricado, tá? Qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado vai apontar a gente de volta aqui, ó, para um dos tipos de segurados da Previdência Social. Então vamos pensar o seguinte, né? A gente tem dentro do período de graça a possibilidade básica de 3 contagens: 12 meses, tá? 24 meses ou 36 meses, tá bom? Como assim, professor? Veja só, 12 meses, 24 e 36 meses, né? 12, 24 e 36. Todos os segurados obrigatórios têm 12 meses de período de graça depois da sua última contribuição. Eu vou ensinar vocês mais para frente como contar o período de graça certinho. Só quero dar a noção do como esse tema é relevante. Tá? Então eu trabalhei, voltei aí 12 meses de período de graça. Se o benefício se encerrar dentro de um desses períodos de graça aqui, o segurado vai ter direito ao benefício, mesmo que ele não esteja mais pagando o INSS. Então anote aí, o segundo conceito que você precisa estudar é o de período de graça, tá?
Por quê? Porque você vai tentar enquadrar, ver se aquele seu cliente ele permanece com direito ali aos benefícios previdenciários, ok? Lembrando que esse nosso encontro de hoje é o nosso encontro introdutório para esse nosso intensivão. Nas próximas aulas a gente vai estar destrinchando aí, né, todo o nosso material de aula, tá? Salomão, você vai falar dos benefícios, cada um dos benefícios a gente vai estudar, vai ver como é que a gente operaciona, vamos estudar casos concretos, casos simulados aqui, não se preocupe. Mas vamos lá, toda segunda-feira, a partir de agora, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado aqui com seu professor de Direito e Prática Previdenciária, tá bom? E aí, para você nos ajudar, marca um amigo, chama um colega aí de outra área, chama alguém que não atua, que está desempregado, precisa aprender. A prática previdenciária administrativa ela não requer formação específica. Se está estudante de direito, se é advogado, chama para vir para as nossas aulas. Eu tenho certeza que você vai aí conseguir uma renda bacana e quem sabe essa não se transforme na sua profissão principal. E você que já é da prática previdenciária, a gente vai turbinar a sua prática para que você possa ir para o próximo nível aí da sua prática previdenciária. O conteúdo vai ser ministrado aqui, totalmente gratuito, ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 8 horas. Para você não perder nada, se inscreve lá, entra no nosso grupo de prática previdenciária no Telegram. O link está aqui na descrição ou na bio do Instagram, tá bom? Bom, nós já vimos segurado, período de graça. Qualidade de segurado é dizer se você é um segurado ativo, né? Se você está pagando o INSS mês a mês, não está com contribuição em atraso, tudo certinho ali. Qualidade, período de graça, aquele período que o segurado, mesmo sem pagar o INSS, tem direito a todos os benefícios e serviços ali. Depois que a gente sai desse tour inicial, né, a gente vai para um outro conceito importante que são os dependentes, tá? Dependentes. A gente vai estudar os dependentes. Os dependentes são aqueles que dependem. É redundante, eu sei, mas é assim que a gente vai decorar. Eles dependem da contribuição de alguém, eles dependem que tenha alguém que tenha pagado o INSS para que eles se vinculem ao INSS. Então, você vai ver aqui que os dependentes eles vão ter direito a dois tipos de benefício, o B21 e o B25. Quem poderia aí me dizer o que é que são esses B21 e B25? Que código é esse? A Bruna está falando que ela tem muita dificuldade de analisar o CNIS e verificar o período de graça da pessoa na DER. A gente vai aprender com casos práticos a avaliar isso, tá, Bruna? A gente vai junto aí. Tá bom? Se você está gostando da aula, deixa o seu joinha. Está assistindo no Instagram? Quer ver meus garranchos na tela? Vai lá para o YouTube. Quando chegar lá, fala, eu estava no Instagram, vim para o YouTube. Tá? Érica, bem-vinda, boa noite, tá? Um abraço para você. O B21, gente, é a pensão por morte, tá bom? É o código da pensão por morte. O B25 é do auxílio reclusão aí no INSS. Os dependentes vão ter direito a esses dois tipos de benefícios, tá? Então, quando a gente estuda os dependentes, né, a gente está estudando os dependentes visando esses tipos de benefício. Mas dependente só é importante para isso? Não. Dependente, tá? É importante também para a gente saber se aquela pessoa faz parte do grupo familiar ou não, para fins, por exemplo, de BPC-LOAS. Então, BPC-LOAS, tá? São conceitos que estão ali imbricados, interligados, e você precisa estudar. BPC-LOAS é o benefício de prestação continuada, idoso, deficiente, a gente vai estudar ele certinho, bonitinho, tá? Eu prometo que eu vou trazer um cronograma completo do curso para vocês já na próxima aula. Como eu disse, hoje a culpada de tudo hoje foi a Luciana. Ela deu a ideia, eu já queria começar algo, ela deu a ideia, pronto, juntou a fome com a vontade de comer, e aí vai dar certo, aí a gente vai junto aí no nosso intensivão de prática previdenciária, tá? Para você se virar em 2022 e ser bem remunerado, ajudar pessoas, aí ser um previdenciarista do bem. O que mais que eu tenho aqui? Você vai ter que aprender
né, sobre dependentes, são assuntos que você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar sobre manutenção da qualidade de segurado, que está relacionado com o período de graça, então eu vou até voltar aqui, tá? Vou puxar aqui uma setinha, vou botar assim, vai ficar meio doido aqui, manutenção da qualidade de segurado. Nota aí direito no seu caderno aí, tá? Manutenção da qualidade de segurado, você vai ter que estudar também, né? Você vai ter que estudar um outro tema relevantíssimo para a sua prática. Isso aqui, como eu falei, né, pessoal? Isso aqui é o mínimo que você precisa saber, né? Hoje o tema do nosso encontro hoje é o que estudar para turbinar a sua prática previdenciária em 2022. Você está começando, se você quer revisar a matéria, é para você. Toda segunda, a partir das 20 horas, a partir de hoje. Você vai ter que estudar os conceitos de carência, tá? Quais são as carências que existem, né? A gente vai ter carência de 10 meses, de 12 meses, a gente vai ter carência de 24 meses e a gente vai ter carência de 180 meses. Não é isso? Vocês lembram aí? Então vamos estudar aqui. Qual é a carência de 10 meses, pessoal? Carência de 10 meses é para o B80, ou salário maternidade. Para quem? Né? Para o CI, contribuinte individual, para o SE, segurado especial, e para o facultativo. São esses 3 tipos de carência que a gente vai ter aqui. Joia? Pronto! Né? No passado, bem passado, era 12 meses, mas agora mudou para 10 meses, ok? A gente vai ver também que para os benefícios por incapacidade, a gente vai ter, né? Vou botar aqui, ó, benefício incapacidade. A gente vai ter a regra de 12 meses de carência, anote isso. Essa é a regra de 12 meses de carência, né? O que é carência, afinal de contas? É a quantidade de meses que a pessoa deve pagar o INSS antes de solicitar um determinado benefício. Regra geral é que você só vai ter direito a benefícios por incapacidade se você ingressar no sistema antes da incapacidade se iniciar. Você já pode ingressar até doente no sistema, no regime geral de previdência social, começar a pagar o INSS doente, mas a incapacidade só pode ocorrer para que a pessoa tenha direito ao benefício depois que a pessoa começou a pagar o INSS. Tá? Então, 12 meses, benefício por incapacidade. 24 meses, pessoal, vai ser o auxílio reclusão. Né? Vai ser o auxílio reclusão. E 180 meses, as aposentadorias de forma geral. Sempre precisa de carência, né? Aposentadorias de forma geral. Então vai precisar de carência. E a gente vai ver que carência é diferente de tempo de contribuição, tá bom? Tempo de contribuição é uma coisa, carência é outra. Você pode ter 35 anos de tempo de contribuição e só ter um mês de carência, tá? Até a reforma da Previdência, tempo de contribuição se contava data a data. Tá? A partir da reforma da Previdência ficou meio que igual a carência, mas até a reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019, se contava de data a data. E enquanto carência sempre contou o mês cheio. Trabalhou um dia no mês, contava o mês inteiro como carência se pagasse o mínimo necessário. Tá? Então você precisa estudar carência, você vai precisar também entender os conceitos de tempo de contribuição. Tá bom? Vamos lá, né? A Luciana está dizendo que está adorando levar aí essa culpa, mas é verdade, foi culpa sua mesmo. Estão gostando, gente? Eu sou um professor, eu sou um camarão carente. Me digam aí se vocês estão gostando. Você já deixou o seu joinha? Já pegou o link aí, compartilhou? Já tirou um print? Olha que essa aqui é uma dica de captação de clientes que eu sempre dou. Já tirou o print do seu professor, compartilhou no Instagram e falou, pessoal, o Salomão está começando um projeto novo, um intensivão de práticas previdenciárias, totalmente do zero, gratuito. Chama lá, tá? Ou você pode compartilhar assim, me capacitando em prática previdenciária com o professor Salomão. Seus clientes, seus amigos vão ver aí, né?
que você é da área previdenciária, tem muita gente que nem sabe, e às vezes você nem é, mas isso vai despertar nele o interesse de te perguntar alguma coisa, tá? E aí você vai, a partir dali, quem sabe, ter o seu primeiro cliente previdenciário, tá bom? Estamos agora com umas 60 pessoas no YouTube, umas 20, 15 no Instagram. Um abraço para todos vocês, tá? Hoje nós estamos falando aqui o que você deve estudar para turbinar a sua prática previdenciária, uma aula mais leve, menos densa, tá? Já estamos encaminhando aqui para o final, mas eu acredito que tudo isso que a gente está mostrando aqui para você, eu estou compartilhando a minha... Estou todo bobo aqui que eu estou conseguindo arrumar a técnica aqui de compartilhar a minha tela. E aí estou mostrando para vocês a beleza da minha letra, né? Outra coisa que vocês vão precisar saber, então esse aqui já furou aqui, vamos ver quantos temas nós já falamos aqui, ó. Conceitos básicos, né? Quais são os conceitos básicos? Aqui a gente já falou dos segurados, foi o primeiro. A gente falou de período de graça, tá? Período de graça, qualidade e manutenção da qualidade de segurado, tá meio que em um só, então eu vou deixar em um só, tá? Período de graça, qualidade de segurado, né? Tipo de segurado tá em um só. Nós falamos aqui também do período de graça, da duração do período de graça, mas assim, tô passando por cima mesmo, tá? Intensivo, tá? Tá bom? Nosso combinado é esse, tá joia? Então esse aqui, período de graça, é o terceiro tema que você vai precisar estudar. Quarto tema que você vai precisar estudar, você vai ser dependentes, tá? Quinto tema que você vai precisar estudar vai ser carência. Sexto tema, tempo de contribuição, ainda que seja o entendimento dos conceitos, tá joia? Para você pegar aí e ir desenvolvendo, tá? Nessa sequência a gente vai para o sétimo tema muito relevante, que é o salário de benefício, tá? Salário de benefício. Porque você que está começando, o salário de benefício não é o salário do benefício do trabalhador, é o benefício de aposentadoria que ele vai estar recebendo ali, não, tá? O salário de benefício, ele é um referencial, uma base de cálculo que a gente vai usar para saber calcular o valor de cada tipo de benefício da Previdência Social, tá bom? Alguns não são calculados diretamente com base no salário de benefício, mas de forma indireta. Outros têm uma sistemática um pouco diferente, como é o caso do salário maternidade, mas você vai precisar saber sim esse conceito de salário de benefício. Para resumir, o salário de benefício é a soma de todas as contribuições do trabalhador a partir de julho de 94 até hoje, tá? Ele soma tudo aquilo que ele pagou para o INSS e divide pela quantidade de meses que ele pagou o INSS. E aí o resultado disso é o salário de benefício. Esse salário de benefício vai ser a base de cálculo que a gente vai usar para calcular o valor das aposentadorias, dos benefícios por incapacidade, das pensões, mesmo que de forma indireta. Tá bom? Então você precisa saber isso. Além disso, além do salário de benefício, depois a gente vai estudar, vai ver com cada tipo de benefício especificamente, a gente vai fazer ali as correlações, né? Além disso, você precisa saber calcular então um outro tema então, que é o cálculo da RMI, a renda mensal inicial, o valor, né? Dos benefícios. Como é que eu sei quanto é que vai ser o benefício do meu cliente? Né? Isso daqui vai ser a base para depois você entender de planejamento previdenciário. Então, se você não sabe isso, você não vai saber planejamento previdenciário. Você precisa saber planejamento previdenciário, tá bom? Consultivos, como ganhar dinheiro como previdenciarista sem precisar depender de resultado do INSS, só com consultivos. Isso é algo que é muito interessante e relevantíssimo para a nossa prática previdenciária, tá? O que mais de tema que eu anotei aqui que eu quero trazer para vocês, que não pode esquecer, tá? Isso aqui, gente, é o basal, tá? O basal de prática previdenciária,
do conteúdo. Ah, Salomão, isso é tudo teórico. Não, gente, isso aqui é tudo prático. Vocês vão ver que isso daqui é a nossa prática de dia a dia mesmo. Quando o cliente chega no escritório, tudo isso aqui a gente faz num único atendimento, numa sentada, num atendimento ao cliente, a gente tem que bater o olho e saber identificar cada um desses pontos aqui, tá? Para que o seu escritório funcione bem, tá joia? Tem algum ponto que vocês gostariam de abordar, né, nesse nosso intensivão aqui de prática previdenciária? Enquanto vocês vão aí comentando, porque no YouTube você está me ouvindo agora, né, por exemplo, mas tem um delay de 30 segundos, de 20 a 30 segundos aí. Enquanto vocês vão anotando aqui, né, o que vocês querem aprender, eu vou dar um tour básico sobre o que é que a gente vai focar a partir das aulas que vem, tá? Eu acho muito interessante a gente começar pela estrutura do PAP, né? Na aula que vem eu acho que a gente vai iniciar por aí. Estrutura do PAP. O PAP é o processo administrativo previdenciário, tá? Então, a gente vai montar esse processo, né? Como é que a gente monta esse processo? O que é que eu preciso observar? Como é que eu faço um PAP eficiente para o INSS? Vixe, que é esquisito. Um PAP eficiente, né? Quem me acompanha aqui, quem é aluno, sabe que a gente usa o método PAC, tá? E eu quero trazer para vocês uma metodologia que eu quero implementar nos nossos cursos esse ano, na comunidade, no GPS. Falar nisso, um abraço para todos os alunos aí da comunidade, mais de 301 previdenciaristas do bem só na comunidade. No GPS já passamos de 1.000 alunos, graças a Deus, no GPS, que é o nosso plano mensal, né, de prática previdenciária. E aí, quem já conhece a linguagem sabe que o método PAC, né, que a gente aplica lá no GPS, é para você fazer processos previsíveis, aceleráveis e concessivos, onde você tem requerimentos como aquele que eu falei no início da aula, concedidos em 4 dias, em até 30 dias depois do seu pedido. Mas o que é que a gente percebe? O que é que eu quero implementar? Eu quero trazer casos para a gente ir discutindo e aprendendo com esses casos e simulados para vocês irem estudando, tá? Quem tiver aqui ao vivo com a gente vai poder aprender no ao vivo, vai poder anotar, enfim. Quem perdeu ao vivo aí vai ter que migrar para a área de alunos depois. Então faça a sua programação aí, porque esse conteúdo vai ser show de bola. Então casos, a gente vai estudar casos. Vou trazer casos reais que a gente vai estar estudando e você vai estar aprendendo a pensar a matéria. E isso tudo que a gente viu aqui, que parece tão teórico, você vai começar a ver no seu dia a dia aí, tá bom? Então, a gente vai começar com o PAP, né? A gente vai começar com um PAP eficiente. Para isso, a gente vai entender e saber operacionalizar o INSS digital, como fazer os requerimentos, como montar os requerimentos, eu acho que é muito importante. Quais programas a gente usa, né? Então aqui são os aplicativos que a gente vai usar. Como é que a gente monta a petição, né? Aqui eu não estou falando de montar a petição, a estrutura da petição, não. Pensando, qualificação, pedidos, causa de pedido. Não estou falando nisso. Como é que eu monto para o INSS? Não. Eu estou pensando assim, como é que eu organizo a petição para ela ficar visualmente bonita? Eu vou ensinar vocês a usarem os programas para vocês fazerem os requerimentos no INSS. Vocês não fazem ideia do quanto uma petição bem organizada, graficamente bonita, influencia na concessão e na qualidade do serviço do servidor. Tá? Então eu quero ensinar isso para você, como montar essa petição, como printar. Outro dia alguém me perguntou assim, Salomão, como é que você coloca a identidade para ela ficar de determinada forma, bonitinha, certinha, uma do lado da outra? Vou ensinar para vocês na prática aí, né, como fazer. Tá joia? Então a ideia é essa, vou pegar na mão mesmo aí, a gente vai, né, para vocês aprenderem. Depois que a gente aprender isso, né, a gente vai entender como anexar de forma prática, como anexar os docs no processo, tá? Antes disso, eu vou até tirar isso daqui, vou tirar esse aqui, não vai ser esse não, vou ensinar como organizar os documentos,
né? Como que eu salvo no computador, como é que eu coloco, como é que eu arrumo as pastinhas, qual é a sistemática que a gente usa aqui no escritório, né? Tudo mais. Então, se você quiser aprender isso, se inscreve aqui no canal, porque hoje é só um roteiro básico aí, né, de estudos. Então, a gente vai começar por isso aqui. Estou falando aqui porque eu ainda não montei o cronograma, mas a gente vai começar por isso aqui. Eu já vou começar a preparar o material para vocês, atualizar o que eu já tenho e a gente vai começar a montar. Depois que a gente vier para isso aqui, porque com isso aqui, eu entendendo essa parte de INSS digital, né, você vai conseguir fazer qualquer requerimento no INSS. Aí você vai ter que saber operacionalizar. Como assim operacionalizar, professor? Aí você vai ter que saber o que é que precisa para um salário maternidade, para uma aposentadoria, para um benefício por incapacidade temporário permanente, auxílio-doença, né, aposentadoria por invalidez, um auxílio reclusão, pensão por morte. A gente vai aprender cada um deles na prática. Cada caso a gente vai trazer o caso, vai fazer um dia de pensão por morte, aí a gente vai trazer os exercícios e tudo mais. Vamos dar aqui em aula, você que estiver aqui vai aprender com a gente. Tá? Lembrando que vocês devem esse conteúdo aqui a quem é membro aí da nossa comunidade, quem já adquiriu algum dos nossos cursos, porque a gente tem um compromisso mesmo com quem é nosso aluno. Você que está aqui é bem-vindo, mas você é camarão penetra, né? Quem custeia para estar aqui é esse aluno que paga, né? E eu tenho um compromisso de sempre ter um material de qualidade para ele, mas eu sei que tem muitos de vocês que estão mais lisos aí que sabonete, então a gente faz aí a nossa parte. Eu sei que o universo, Deus, eu acredito muito nisso, vai me devolver e me devolve sempre muito mais. Então, assim, eu dou o meu melhor para você, ainda que gratuito. A única coisa que eu peço é que você esteja aqui, tá? Bom, dito isso, para a gente caminhar para o final, 5 minutinhos para encerrar nosso encontro de hoje. Espero que vocês estejam aí gostando, tá? Vai ser gratuito, não vou estar aqui vendendo nada para você. Olha, gente, eu vendo curso, mas essas aulas aqui você não precisa comprar nada, tá? Se vier toda semana, você vai aprender. Ah, Salomão, eu quero pegar tudo depois. Aí você vai ser nosso aluno. Mas assim, aqui não vou abrir inscrição para nada no final disso aqui, não. É diferente da jornada VIP que a gente faz, que é o lançamento da comunidade, né? Previdência na Prática. A gente faz a jornada Vida de Previdenciarista. No final, a gente abre inscrições para a comunidade. A gente não vai abrir inscrições para a comunidade agora. Talvez no final de janeiro a gente abra. E o objetivo aqui do intensivo mesmo é nós voltarmos para as nossas aulas regulares toda semana. Todo esse material depois fica disponível exclusivo para quem é nosso aluno, tá bom? Mas quem não tiver grana aí vai poder assistir aqui tranquilamente. Qual é o segundo tema que a gente vai tratar? A gente vai tratar, depois que a gente aprendeu o INSS digital, a gente vai tratar de PAP concessão, tá? PAP concessão. Em PAP concessão, pessoal, a gente vai estudar todos os benefícios da Previdência. Como operaciona qualquer benefício da Previdência. Todos os tipos, tá? Dos mais simples aos mais complexos. Você vai ver todos os tipos de requerimento. PAP concessão. Como é que eu faço a solicitação? Como é que eu faço o pedido? O que é que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que ir? Que tipo de requerimento fazer? Do PAP concessão, a gente vai passar para, nesse contexto aqui, né, a gente vai passar para o PAP manutenção, tá bom? PAP manutenção, tá bom? PAP manutenção, a gente vai tratar aqui, tá bom? E aí, a gente vai fechar com dominando CNIS, tá? Dominando CNIS, ok? E aí, não nessa ordem necessariamente, eu mesmo entendo que primeiro você precisa entender o CNIS para você ir para o PAP concessão ou PAP manutenção, tá bom? Mas em cada aula a gente vai dando dicas aí específicas. Não sei se a gente vai colocar o dominando CNIS nessa ordem ou dessa forma, mas eu acho que por ser intensivo, né, talvez o dominando CNIS fique para depois, tá? Mas ou o PAP manutenção fique para depois, a gente faça o PAP concessão junto. Vou decidir com a minha equipe aqui, vou sentar aqui com a coordenação pedagógica dos cursos Salomão Boanerges para a gente fazer, tá? O Donizete está falando, muito de nós todos
os camarões penetras como eu também, repassamos o aprendizado para outras pessoas e o bem sendo espalhado e você receberá benefício de formas de bênção. Isso aí, vai dar certo, tá bom? Pessoal, vamos chegando aqui ao final, mas antes de eu me despedir, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês estão achando da ideia, né? Vale a pena? Eu vou estar aqui sozinho? Olha só, estou começando esse trem no final do ano, ó. Hoje, primeira aula sendo gravada aqui, né? Essa aula aqui nem aula, né? Aqui é só um direcionamento para você entender o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Não fui objetivo aqui, porque aqui era um bate-papo e tal, estou aqui organizando as minhas ideias, fazendo um brainstorm com vocês. Mas ó, a gente vai ter aula hoje, dia 20, 27, dia 3, tá? E a gente vai aí. Eu acho que provavelmente a gente vai seguir aí até onde der. Vamos começar com um intensivo, depois a gente vai seguindo aí nos outros conteúdos para a gente avançar aí nos nossos cursos. Mas eu queria saber se vocês gostaram, né? A Fernanda está dizendo que gostou da iniciativa aqui. A Bruna está dizendo que vai participar, que vai assistir todas as aulas. Né? Eu queria ouvir vocês aí, saber se vocês estão aí empolgados. Eu estou empolgado, tá? É um ambiente que eu gosto de estar dando aula. Eu já vou ter que gravar mesmo para os nossos cursos. E você que não é aluno vai ter a oportunidade de conhecer nossa didática, de aprender, de aplicar, de já ter retorno financeiro, né? A Luciana disse que já traçou um caminho na mente dela, já ajudou, né? A Luana também. Que legal, gente, que legal. Só para repassar para quem chegou depois aí, né? Nós estamos finalizando aqui, nesse nosso primeiro encontro de uma série de muitos encontros. Hoje a gente está lançando as bases, né? O tema desse nosso encontro foi o que estudar para a sua prática previdenciária ir para outro nível, né? O que estudar para turbinar a sua prática previdenciária em 2022, né? A gente começou aí com segurados obrigatórios, fomos para períodos de graça, qualidade de segurado, manutenção de qualidade, né? Se é segurado ativo, se não é, duração do tempo de período de graça, dependentes, carência, tempo de contribuição, né? Qual é a carência exigida para cada tipo de benefício. Esses benefícios aqui são os benefícios que exigem carência, salário de benefício e RMI. Esse aqui é o esqueleto que eu considero básico para você atuar na sua prática. Tem um mundo de coisas para você estudar, mas para a sua prática, para atender os primeiros clientes, para começar a fechar contratos, isso aqui é o necessário, tá? Depois a gente vai para a prática. Qual é a prática? Né? A gente vai começar aprendendo a montar um PAP, um processo administrativo eficiente, tá? Um processo administrativo eficiente, né? E aí eu vou ensinar para vocês o método PAC, tá? Como é que faz, o que é que precisa ter para que seus benefícios sejam concedidos mais rápido, né? Na verdade, em menos tempo, sem exigências, tá? E você tenha mais concessões no administrativo do INSS. Vamos estudar baseado em casos concretos, com estudo de caso simulado, onde eu vou mandar para vocês os casos, vocês vão interagir, vão ver se acertam, se não acertam, vão treinando, tá? Da sequência a gente vai pegar aí o INSS digital, vamos ver os melhores aplicativos para vocês estudarem, né? Como montar essa petição inicial, tá? Como organizar os documentos no seu computador. E aí a gente começa em PAP concessão, onde a gente vai estudar cada um dos tipos de benefício, como solicitar, o que solicitar. Essa aqui é a estrutura básica do nosso intensivão. Vamos começar daqui e a partir daí a gente vai vendo o que é necessário para o seu avanço como previdenciarista, tá bom? Então, essa é a nossa ideia e eu vejo vocês aí nas próximas semanas, tá bom? Eu vou deixar essa aula aqui disponível, as aulas elas vão ficar disponíveis aí por pelo menos uma semana, para dar tempo de todo mundo assistir, tá? Agora, claro, não manguei, né? Vai ficar uma semana, eu assisto depois, ela vai sair do ar, tá? Então eu vou deixar a aula rodando por uma semana, você vai ter tempo de sobra para assistir, quando uma começa, a outra termina. Como é que você faz para não ficar de fora, para não perder as aulas? As aulas serão
toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal no YouTube, tá? Então, vem que vai dar certo. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, mas nem todo mundo é notificado. Então, para resolver isso, vá no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, ou então tá lá na nossa bio do Instagram, Salomão INSS. Tá bom? Eu queria muito contar com a sua ajuda para você nos ajudar a crescer aqui o perfil, né? No Instagram eu quero chegar a 30 mil seguidores, aqui no YouTube eu quero chegar aos 100 mil. Você me ajuda. No YouTube a gente está com quase 85, no Instagram com um pouquinho mais que 26. Se você gostou desse material, desse conteúdo, da proposta, se entendeu e quiser nos ajudar, pega o link, compartilha, chama aí os seus amigos, fala, gente, olha, descobri esse professor aqui, isso vai me ajudar demais, não custa nada para você e nos abençoa muito, tá bom? Quero contar com você, sem falar que você vai poder fazer parte da maior comunidade de camarões pistolas do Brasil, né? Camarões pistolas, camarões acordados. Então vamos junto, camarãozada, aí pra gente crescer na prática previdenciária. Toda segunda, 8 horas da noite, aqui no meu canal no YouTube, tá? Com transmissão simultânea pelo Instagram, tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos. Vamos ficando por aqui e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.